Então, bora lá fazer a tier list dos pontas do Campeonato Brasileiro. Eu tenho aqui uma porrada de jogador que atua como ponta no Brasileirão da Série A e eu vou elencar todos esses jogadores nessas categorias da tier list. Temos a categoria Elite, a categoria Muito Bom, Bom, Ok e Comum. Lembrando que na categoria Elite e na categoria Muito Bom, a gente tem um limite de no máximo 5 jogadores em cada uma dessas duas categorias, tá? Eu tenho aqui cerca de 66, cerca não, né? Eu tenho aqui exatamente 66 jogadores. Eu já vou antecipando para vocês que eu analisei jogador por jogador. Eu tenho inclusive aqui, ó, uma planilha que eu vou mostrar para vocês que eu uso para fazer a análise dos jogadores. Como é que eu faço? Você está vendo aqui o exemplo da planilha do Estevão do Palmeiras, por exemplo. Aqui em roxo eu tenho estatísticas que eu tirei do SofaScore e joguei aqui nessa planilha estatísticas do Estevão. Por exemplo, temos aqui minutos jogados, gols, chutes por jogo, chutes certos por jogo, taxa de conversão de finalização, drible por jogo, porcentagem de acerto no drible e assim vai. Tem diversas estatísticas aqui e não só de uma competição, né? Aqui em cima a gente tem as estatísticas do Brasileirão e aqui embaixo são as estatísticas do Estevão na Libertadores. Com base nessas estatísticas eu consigo fazer uma análise um pouquinho mais justa em cima de cada jogador, tá? Isso aqui foi só para mostrar para vocês que eu me preparei para fazer esse vídeo, tá? Analisei jogador por jogador toda essa porrada aqui de jogadores que vão entrar nessa tier list, mas sem muita enrolação, bora começar aqui a elencar os jogadores, os pontas do Campeonato Brasileiro. Começar aqui com os pontas do Atlético Goianiense. A gente tem aqui o Janderson, que já vai inaugurar a pior categoria da nossa tier list, que é a categoria comum. Para mim, Janderson é um jogador comum e recentemente tem algumas sondagens de clubes grandes, né? Eu acho que o Vasco está bem interessado nele. Acho que se o Vasco contratar o Janderson, tem tudo para dar errado. O próximo aqui é o costarriquenho, o Campbell, que para quem não sabe foi um jogador sensação na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Ele fez uma baita Copa pela Costa Rica, aquela Costa Rica histórica, que chegou nas quartas de final, se eu não me engano, e na fase de grupos passou pelo grupo da morte, onde tinha Itália, Uruguai e Inglaterra. A Costa Rica passou nas oitavas, eu acho que foi cair nas quartas, e o Campbell, junto do Keylor Navas, era o protagonista daquele time e realmente ele era um bom jogador. Não à toa chegou a jogar no Arsenal também, mas já está com uma idade avançada e infelizmente aqui no Brasil ele acabou vindo para um clube muito mal organizado que basicamente não briga por nada, não briga nem para não cair. O Atlético não tem nem disputa nesse Campeonato Brasileiro e ele acabou também sendo penalizado por jogar num clube tão ruim. E assim, ele até é um jogador interessante tecnicamente, por isso que eu vou colocar ele na categoria ok, tá? Eu acho que eu não vou poder falar tanto sobre cada jogador, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então a gente vai tentar ser um pouquinho mais sucinto e resumir ao máximo a análise de cada jogador. E só nessa explicação eu já comi mais um tempo do vídeo, para tu ver como eu tô sendo incoerente. Agora a gente tem aqui os pontas do Atlético Mineiro. A gente tem aqui o Paulinho. O Paulinho eu fiquei na dúvida se eu colocava ele nessa tier list dos pontas ou se eu jogava ele para tier list dos centroavantes. Só que, como o Atlético tem muitos centroavantes, tem Daverson, Hulk, Allan Kardec, Vargas, eu resolvi colocar o Paulinho nessa tier list porque ele também joga como ponta, né? Atualmente ele está jogando como um segundo atacante ali do lado do Hulk, mas como o Atlético Mineiro quase não tem pontas, eu vou jogar o Paulinho para essa tier list aqui, tá? E pra mim ele é elite, tá? Eu acho um baita jogador, um cara muito técnico, muito inteligente, faz gols, dá assistências. Recentemente tem tido um desempenho um pouquinho pior, muito pelo fato do Atlético Mineiro como um todo ter tido um desempenho ruim nos últimos jogos e não foi diferente com o Paulinho na parte individual, mas assim, jogadoraço e pra mim é elite. O outro aqui é um menino, né, da base do Atlético Mineiro, o Alisson Canhotinho. Teve pouca amostragem, né, ainda não conseguiu ter muitos minutos como profissional. Do pouco que eu vi, achei um jogador interessante, um canhotinho rápido, habilidoso. Acho que tem um bom potencial, mas como ele ainda precisa se provar,
eu vou deixar ele só na categoria ok, tá? Mas acho que tem muito potencial o Alisson. Agora a gente vai aqui para os pontas do Furacão, do Atlético Paranaense. A gente tem aqui o Forlan da Shopee, que é o Canóbio, né, que estava lesionado. Eu acho o Canóbio bom jogador. Não é aquele cara primoroso tecnicamente, mas ele é muito dedicado, esforçado. É um atacante que não desiste de nenhuma jogada, tá sempre brigando, faz seus gols. Assim, é um jogador que eu acho interessante. Para mim é bom jogador o Canóbio. O Nicão, o nosso querido Big Nike. Assim, se ele não tivesse usando a camisa do Atlético Paranaense, ele seria um bagre completo. Mas com a camisa do Furacão, ele se transforma e vira outro jogador. Claro que ele já não está mais no seu auge, né? Já está numa fase de carreira um pouco mais descendente, mas ainda assim consegue apresentar um bom futebol e eu ainda coloco ele na categoria bom. O próximo aqui é o Tomás Coelho, né? Se não me engano, ele é argentino, né? Um bom jogador, acho um jogador interessante. Ele até começou de maneira. Até no começo da passagem dele pelo Atlético, ele foi contestado, a torcida pegava um pouquinho no pé, mas ele foi crescendo de desempenho e mesmo com o time do Atlético Paranaense jogando tão mal nesse segundo semestre, ele em particular conseguiu crescer de produção e hoje é um titular absoluto e acho que é um bom jogador também o Tomás Coelho. Acho que ele tem um drible muito bom, tecnicamente acho um jogador interessante. O outro aqui é o Julimar, que tem características bem diferentes do Coelho, por exemplo. É um ponta bem mais forte fisicamente, um cara alto, rápido. Eu acho que ele é mais agudo também. E cara, eu também acho ele um bom jogador, velho. Eu acho que agora eu forcei um pouquinho. Eu vou descer ele pra categoria ok, mas assim, não acho que é um jogador desprezível, acho que é um jogador interessante. Agora a gente vai aqui para os pontas do Bahia. Temos aqui Lúcio Rodrigues, que também não é bem um ponta, né? Ele pode jogar como ponta, pode jogar como centroavante. Eu acho que a melhor situação que pode ter num time para ele é um time jogar com dois atacantes e ele jogar com um pouquinho de liberdade. Mas assim, é muito bom jogador, né? Não à toa foi o craque do campeonato do último Mundial Sub-20, que o Uruguai foi campeão. Ele foi o protagonista da seleção uruguaia. Todo mundo tinha a projeção de que ele fosse ser vendido para um clube grande da Europa. Acabou não acontecendo. O Bahia tomou a frente e trouxe o Lúcio Rodrigues por um caminhão de dinheiro. E eu acho que é um investimento que vai valer a pena. Aliás, já está começando a valer a pena, porque mesmo sem ter tido muito tempo para fazer a adaptação do futebol brasileiro e com poucos jogos, o Lúcio Rodrigues já vem mostrando um bom futebol. Já tem alguns gols marcados, acho que é um jogador interessantíssimo e logo logo vai explodir e vai migrar para o futebol europeu num clube de ponta, porque eu acho que ele é muito bom jogador. O próximo aqui é o Ademir, que eu antecipo que eu acho um jogador ok. Surgiu bem no América Mineiro, no Atlético Mineiro não conseguiu se firmar e agora no Bahia também vive altos e baixos. É um jogador interessante até, um cara rápido, um canhotinho habilidoso, mas assim, falta algo para ele se firmar como um jogador no nível mais alto no futebol brasileiro. O outro aqui é o Biel, que eu também acho um jogador ok, e impressionante o quanto que o Biel ele se parece com o Yuri Alberto, né? É um Yuri Alberto sem grife e o Biel é basicamente o Yuri Alberto com virose. Se o Yuri Alberto pegasse uma virose e perdesse uns 10 quilos, ele ia ficar exatamente igual ao Biel. Mas falando dele como um jogador ok, um jogador interessante, é um ponta que consegue ter facilidade para jogar um pouco mais por dentro, para criar um pouquinho mais de jogada, mas também falta algo para deslanchar de vez com a camisa do Bahia. Acho um jogador ok. Agora a gente vai aqui para os pontas do Botafogo. Temos aqui Luiz Henrique e esse aqui não tem discussão, né? Elite, né? Não tem nem muito o que dizer. É um ponta jovem que surgiu muito bem no Fluminense, foi para o futebol espanhol, teve bons momentos no Betis, mas o último ano dele acabou sendo um pouquinho abaixo. O Botafogo comprou ele por uma babilônia de dinheiro, até o momento era a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, e é um investimento que valeu muito a pena. Não à toa ele foi protagonista do Botafogo no título da Libertadores, e se o Botafogo for campeão brasileiro, ele também vai ter sido um dos protagonistas, um jogador muito forte, muito rápido, uma canhota muito habilidosa.
jogadoraço o Luiz Henrique. O outro aqui é o Júnior Santos. Júnior Santos que, assim, eu acho um bom jogador. Acho que ele tem uma história que merece ser aplaudida de pé. Até 20 e poucos anos ele jogava no futebol de várzea. Ele relata que ganhava de 300 a 500 reais por jogo. Chegava a lucrar 3 mil reais por mês jogando várzea. Conseguiu se destacar no futebol amador. Foi para clubes do interior aqui do Brasil. Se destacou, foi para o exterior. Veio para o Brasil de volta. Dessa vez no clube grande, no Botafogo, que impressionante o trabalho de scout do Botafogo para encontrar jogadores, né? Como é que eles tinham monitoramento sobre o Júnior Santos, por exemplo, né? Um jogador que ninguém conhecia e trouxe bom resultado na equipe do Botafogo. Começou a temporada de maneira fulminante, não à toa que foi o artilheiro da Libertadores, muito por conta do início da temporada, onde ele fez muitos gols na pré-Libertadores. Teve uma lesão séria, acho que foi de ligamento de joelho, né? Voltou agora recentemente e foi agraciado com o gol do título do Botafogo na final da Libertadores. História muito bacana do Júnior Santos, que assim, acho que é um bom jogador, tá? Eu acho que a categoria bom fica de bom tamanho pro nosso querido Júnior Santos. Outro aqui é o Jefinho. O Jefinho também acho bom jogador, né? Um ponta, um baixinho, rapidinho, um cara muito habilidoso, um ponta liso. Surgiu bem, fez uma baita temporada em 22, surgiu muito bem na temporada de 22. Foi pro Lyon, foi vendido entre aspas, né? Porque Botafogo e Lyon é praticamente clubes do mesmo dono, então foi uma venda meio casada ali. Não conseguiu se firmar na França, voltou pro Botafogo, começou bem a temporada, mas teve lesão também. Mas fora isso, eu acho que é um bom jogador. Agora a gente vai aqui para os pontas do Bragantino. Temos aqui o John, que impressionante como é feio o John, né? Ele parece uma mistura do Drew, do Todo Mundo Deu Cris, com o cara do meme do Para Nossa Alegria, né? Sorrisão aberto, orelha de abano. E sem contar que tem uma latinha bem estragada, né? Mas enfim, como jogador, acho que é um jogador ok. Surgiu até que bem no Palmeiras, mas no nível de exigência muito alto do Palestra, ele não conseguiu segurar a pressão. Eu acho que ele está emprestado no Bragantino, se não me engano, ou ele foi comprado. Agora não tenho certeza, mas acho que é um jogador interessante, um jogador ok. O outro aqui é o Vitinho. O Vitinho vai vir aqui do lado do Janderson como comum. O Vitinho é o clássico ponta brasileiro que é rápido, tem uma qualidade técnica interessante, dribla, faz firula, mas finaliza muito mal, tem tomadas de decisão muito ruim e não consegue deslanchar como jogador muito por conta disso. É comum, na minha opinião. O outro aqui é o Mosquera, do Bragantino, que assim, ele é um excelente driblador, realmente, na questão de drible, ele é um dos melhores dribladores do futebol brasileiro. Ele que é gringo, né? Ele é colombiano, se não me engano. Mas eu acho que ele entrega muito poucos gols, muito pouco em assistência, muito pouco em coisas objetivas dentro de campo e acaba devendo um pouquinho, mas acho que é um jogador ok. O outro aqui é o Vinicinho, que cara, tudo que eu falei pro Vitinho serve pro Vinicinho. Esses jogadorzinhos aí do futebol brasileiro, a gente tem aos montes, né? Jogador com nome no diminutivo, geralmente é tudo o mesmo perfil. E esses dois aqui vão nessa mesma laia. Agora a gente vai aqui para os pontas do Corinthians, do Coringão, um time que não usa pontas, né? Então, por isso que todos eles são reservas, porque o Corinthians joga no esquema que não usa pontas, então eles acabam sendo preteridos pela formação que o Ramon Dias usa. O Thales Magno, eu acho um bom jogador, acho um jogador interessante, um cara habilidoso, rápido, mas hoje é reserva porque, como eu falei, o Corinthians não usa pontas. O Pedro Henrique, eu acho um jogador comum. Acho que é um jogador esforçado, muito esforçado, mas acho que ele é burro para jogar. Tecnicamente não acho ele virtuoso, joga de cabeça baixa, não tem muito... A tomada de decisão dele eu acho que é muito ruim. Para mim é um jogador comum, sem contar a idade avançada também. O outro aqui é o Giovani, que teve muita pouca amostragem, né? Teve pouca minutagem no Corinthians, é um jovem. Do pouco que eu vi, eu até achei interessante, um canhotinho rápido, habilidoso ali, né? Mas como tem pouca minutagem, pouca amostragem, eu vou deixar ele apenas na categoria ok. Agora a gente vai aqui pro nosso querido Yannick Bolasie, agora não sei como é que se pronuncia, que é um bom jogador, né? E impressionante como é carismático o Bolasie, né? Um cara que
que tem muito carisma, mas como jogador, vamos ser sinceros, a categoria bom aqui é o máximo que a gente pode botar, né? Porque o Bolasie, como jogador, ele tem alguns defeitos, né? Ele é muito rápido, isso é importante, ele é forte, ele é habilidoso, ele tem um bom drible, só que ele finaliza muito mal, o acabamento de jogada dele não é tão bom, e isso faz com que ele não consiga estar numa categoria tão alta, e é o que fez com que ele não conseguisse se firmar no futebol europeu e tenha que ter voltado algumas casas atrás e tenha tido que vir jogar no futebol brasileiro. O outro aqui é o Alano do Criciúma, que é basicamente tudo que eu falei do Bolasie, só que piorado, né? É um Bolasie piorado, o nosso querido Alano, por isso que eu vou deixar na categoria comum. É o Bolasie sem grife, sem carisma e provavelmente sem o dinheiro que o Bolasie fez ao longo da carreira, né? O outro aqui é o Pedro Rocha, que também eu acho comum. Surgiu bem no Grêmio, mas depois não conseguiu jogar bola em nenhum lugar. Foi mal no Cruzeiro, foi mal no Fortaleza, no Atlético, no Flamengo. E agora está no banco do Criciúma. Isso prova por que ele está na categoria comum. O próximo aqui é o Gabriel Veron, o ponta do Cruzeiro, um meia atacante, um ponta. Esse surgiu muito bem no Palmeiras. Aquilo que o Estevão está sendo hoje, se esperava que o Veron fosse ser, acabou não suprindo essas expectativas. Foi pro futebol europeu, bateu, não conseguiu vingar, já voltou. Mas assim, eu acho que é um bom jogador, velho. Eu acho que tecnicamente ele tem bastante recurso, mas eu acho que ele tem um extracampo. Assim, é só achismo meu. Eu acho que é um jogador que tem um extracampo um pouco. Parece que ele não é tão focado na questão esportiva em si, e por isso ele acaba não deslanchando, né? Então, mas assim, tecnicamente acho que é um bom jogador. O outro aqui é o Barreal. O Barreal eu acho um jogador ok. Eu vi pouco também do Barreal, mas assim, do pouco que eu vi, tecnicamente eu achei ele um bom jogador, mas é um ponta que ele sofre na questão física, ele é baixinho, ele não tem tanta velocidade, também não entrega muitos gols, então assim, só qualidade técnica não adianta, por isso que pra mim é um jogador ok. Eu acho que o Cruzeiro não vai acabar nem comprando ele, né, porque é um valor alto para aquilo que ele entrega. Agora a gente vai aqui para os pontas do Cuiabá. O Cleison, acho um jogador ok, né? Já não é aquele ponta agudo, velocista que ele era no começo da carreira, já é um jogador um pouquinho mais lento, mas um pouquinho mais cerebral. Para nível de Cuiabá, acho que ele dá um caldo ainda. O outro aqui é o Jonathan Cafu, e esse aqui não tem nem o que falar, né? Como um zaço, bagrizão da bola máximo. Agora a gente vai aqui para os pontas do Flamengo, que tem vários aqui, tem 5. Para ver como o elenco do Flamengo é numeroso, né? A gente tem aqui o Everton Cebolinha, que eu acho que é bom jogador, velho. Eu acho que assim, ele surgiu muito bem no Grêmio, não à toa que foi convocado para a seleção, foi destaque da seleção no título da Copa América em 19. Foi pro futebol europeu, foi para um clube bacana no futebol europeu, foi pro Benfica. Acabou não conseguindo vingar lá, voltou pro futebol brasileiro no Flamengo. A torcida do Flamengo pega um pouquinho no pé dele, mas assim, eu acho que ele é bom jogador, velho. Eu acho que tecnicamente ele tem muita qualidade. Eu acho que ele não vai mais conseguir retomar aquele nível de futebol que apresentou no Grêmio, porque eu acho que lá era um contexto que favorecia muito ele, porque ele estava muito à vontade, ele tinha muita confiança e o time jogava em função dele. Isso não vai acontecer no Flamengo, então por isso que no Flamengo ele não vai conseguir voltar a ser aquilo que ele foi no Grêmio. Mas eu acho que não pode desprezar o talento que ele tem. E pra mim, o Cebolinha é bom jogador, tá? Só pra avisar vocês, isso aqui não tá em ordem, tá? As únicas que eu vou deixar em ordem vai ser a Elite e a Muito Bom. Do bom pra baixo eu vou deixar de forma aleatória, tá? Não vai ter ordem aqui. O próximo aqui é o Luiz Araújo, que eu já garanto pra vocês que eu acho muito bom jogador. Acho que é um ponta que ele tem um diferencial em relação aos outros, porque eu acho que é um ponta muito inteligente. Ele ajuda bastante na criação de jogada, ele chuta bem de fora da área. Que também ele chuta 30 bolas por jogo, né? Então, algum chute ele vai acertar, mas assim, é um jogador interessante, surgiu bem no São Paulo, não conseguiu vingar na Europa, no futebol norte-americano ele foi bem. O Flamengo trouxe, ele estava fazendo uma boa temporada, infelizmente se lesionou, mas acho que é muito bom jogador. O próximo aqui é o Bruno Henrique, que vamos ser sinceros, né? Não é mais o mesmo, já tá com uma idade avançada, já não tem mais a mesma explosão, o mesmo arranque, mas ainda assim acho que é muito bom jogador, velho. Mesmo estando numa decadência física, ele ainda é destaque no Flamengo, muito pelo fato do
do Cebolinha e Luiz Araújo terem se lesionado, mas ainda assim ele é o vice-artilheiro do Flamengo na temporada, tá só atrás do Pedro, que esse não tem nem como buscar. Mas eu acho que ele tem um poder de fogo, um poder de decisão que é muito interessante e não dá para subestimar o Bruno Henrique. O próximo aqui é o Michael, que assim, eu confesso para vocês que eu tinha um preconceito com o Michael. Eu tinha certeza que ele era um jogador, que ele era rápido, ele era habilidoso, mas eu achava ele muito firulento, não gostava do estilo de jogo dele, achava muito firulento, muito porra louca. Acho que ele tinha tomadas de decisões muito ruins, mas eu confesso para vocês que depois que ele foi pro futebol árabe, nessa volta pro Flamengo, eu vejo ele muito mais maduro, muito mais inteligente para jogar. Claro que ele não é um primor, um criador máximo assim, mas ele tá assim mais maduro, tá mais inteligente, parece que ele joga com a cabeça um pouco mais erguida agora. Ele amadureceu taticamente, hoje ele tem um senso de coletividade maior. Eu acho que evoluiu como jogador, acho que é um bom jogador, o Michael, que inclusive nesse último jogo agora contra o Inter ele acabou com o jogo, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. A gente tem o Plata agora. O Plata, acho que é um jogador ok. Um jogador que eu acho interessante, assim, não é um cara primoroso tecnicamente, fisicamente ele não é um cara muito acima dos outros, mas assim, tem ali suas qualidades, mas acho que assim, categoria ok, fica de bom tamanho. Ah, mas ele é convocado para a seleção equatoriana. Pô, a seleção equatoriana, o Félix Torres do Corinthians é convocado, né? Vamos ser sinceros que isso não é parâmetro. E ele também não conseguiu vingar no futebol europeu por algum motivo, né? É porque é um jogador ok, um jogador útil para compor elenco, nada mais do que isso. Agora a gente vai aqui para os pontas do Fluminense. A gente tem aqui o John Arias, que para mim é elite. Acho que é um jogadoraço. É um ponta, um meia atacante, um ponta. Ele não é um cara tão agudo, né? Não é tão velocista, mas ele é muito habilidoso, tem muita qualidade técnica. E eu acho ele muito inteligente para jogar. E mesmo nesse time bagunçado do Fluminense, ele consegue se destacar. E o Fluminense só não caiu por conta desse cara, do Paulo Henrique Ganso, do Thiago Silva e do Ganso. Esses 4 pilares do Fluminense, se não fosse esses 4, o Fluminense teria caído assim há umas 15 rodadas atrás, sem exagero. O próximo aqui é o Keno. O Keno eu acho que é um bom jogador. Também já não está mais no seu auge físico, já está com uma idade um pouco avançada, mas acho que é um jogador habilidoso, é um cara que tem suas qualidades, acho que ele dá um caldo ainda, acho que é um bom jogador o Keno. O outro aqui é o Marquinhos. O Marquinhos eu acho que é um jogador ok, né? Ele surgiu no São Paulo não tão bem, assim, mostrou alguma qualidade, mostrou, mas não a ponto de justificar a transferência dele para o Arsenal, uma transferência que para mim não fez nenhum sentido. Nunca vi nele futebol e potencial para jogar num time grande como o Arsenal. Não à toa não foi aproveitado e voltou para o futebol brasileiro. E no Fluminense ele também não consegue ser titular, ele é um reserva ali que entra no segundo tempo, consegue fazer um fogo ali quando ele entra, mas assim, acho que é um jogador ok no máximo. O outro aqui é o Serna, o colombiano, se não me engano. Vi pouco, mas do pouco que eu vi eu não gostei. Não achei ele bom tecnicamente, não achei um ponta que fisicamente tem uma explosão, que impressiona, achei um jogador bem comum. Agora a gente tem aqui o Marinho do Fortaleza. O Marinho eu acho que é um bom jogador, velho. Assim, ele teve altos e baixos na carreira, né? Os altos dele foram no Vitória e no Santos, né? 2 times onde ele era o protagonista. Em times que ele precisou ter mais obediência tática e onde ele precisou ser mais coletivo, ele acabou não conseguindo jogar. Agora no Fortaleza, tendo que ser mais coletivo, ele conseguiu apresentar um desempenho um pouquinho melhor. Eu acho que muito se deve ao fato dele ter amadurecido como jogador, porque a idade contribui para isso, né? A idade não é só para perder capacidade física e ficar mais velho. É para amadurecer, ficar mais inteligente. E isso eu acho que aconteceu com o Marinho. Vejo ele hoje menos agudo, menos forte, menos rápido, mas assim, um pouquinho mais inteligente. E eu acho que é um bom jogador. O outro aqui é o Breno Lopes. O Breno Lopes eu acho que é um jogador ok. Não acho que ele seja desprezível como muitos torcedores do Fortaleza acham. Acho que é um jogador interessante, entrega seus gols. E eu acho que é um cara que, assim,
tem que ser dito que é um cara que cresce em momentos decisivos. Foi assim no Palmeiras em jogos de Libertadores, especificamente a final de 2020, e alguns jogos da reta final do Brasileirão 2022, quando o Palmeiras sofreu com lesões, o Breno Lopes assumiu a bronca e fez bons jogos, marcando gols importantes para o título do Palmeiras em 2022. O próximo aqui é o Iago Pikachu, que eu acho um jogador ok. Era um lateral que mostrava muita qualidade ofensiva, como um ponta não é diferenciado tecnicamente, fisicamente já não está mais no seu auge, já está com uma idade avançada, mas acho que é um jogador que taticamente cumpre bem uma função, é um jogador que não dá para desprezar, para mim, ok. O próximo aqui é o Moisés, que não está vivendo o seu melhor momento, mas eu ainda acho um bom jogador, velho. Ele surgiu bem na Ponte Preta, já com uma idade um pouquinho avançada, né? Já não era um menino. Foi bem na Ponte Preta, o Fortaleza garimpou bem o mercado, trouxe ele, apresentou um baita futebol no Fortaleza no passado, o Fortaleza vendeu por um belo valor, voltou agora, não conseguindo apresentar o futebol que ele tinha apresentado ano passado, mas aos poucos ele está retomando confiança, retomando ritmo, e acho que assim, se ele voltar a jogar o que ele apresentou, ele vai ser o titular absoluto do time do Fortaleza, porque eu acho que ele tem sim bastante qualidade, principalmente no 1 contra 1. Agora a gente vai aqui para os pontas do Grêmio. Temos aqui o anão do Soteldo, né? O nosso querido... É o Fred? Não é o Fred. Como é que é o nome do amigo do Fred? É o Barney, né? O amigo do Fred Flintstone. É a cara do Barney. Mas enfim, como jogador, eu acho que ele é muito bom, velho. Assim, eu sei que ultimamente as campanhas que ele participou coletivamente acabaram não dando muito certo, né? O Santos caiu, o Grêmio quase caiu esse ano, mas o Soteldo, individualmente como jogador, eu acho que ele é muito talentoso. Ele acaba sofrendo muito com essa questão física, né? Por ele ser muito baixinho, ele acaba não tendo tanta velocidade, né? Ele é um cara ágil, assim, para curta distância, ele tem um arranque rápido, ele tem uma explosão bacana, só que em corrida de longa distância, por ser muito baixinho, ele acaba perdendo para praticamente todos os defensores. Mas assim, tecnicamente ele é muito habilidoso, ele é muito driblador, é um cara muito liso. E mesmo no time bagunçado que é o Grêmio, quando ele tá bem fisicamente, ele é desequilibrante e pra mim é muito bom jogador. Agora a gente tem aqui o outro gringo do Grêmio, né? O Grêmio que tá com um time repleto de estrangeiros. Temos aqui o Aravena. O Aravena acho que é um jogador bom, jogador interessante, diferente do Soteldo. Ele não é tão primoroso tecnicamente, mas ele consegue compensar na parte física, né? É um touro fisicamente, é um cara muito rápido, forte, tem muito vigor físico, né? Ele ajuda muito na recomposição, faz o vai e vem com muita facilidade. Acho que fisicamente é o diferencial que o Aravena consegue apresentar. O outro aqui é o Pavon, que, meu Deus, que decadência do Christian Pavon, que eu vou colocar na categoria ok. Não sei se vocês sabem, mas tá ligado aquele jogaço na Copa de 2018, aquele França 4, Argentina 3, que teve teve o Mbappé acabando com o jogo, teve golaço do Di Maria, gol do Messi. Esse cidadão aqui, esse argentino do Grêmio aqui, o Christian Pavon, se tu não sabe, ele foi titular naquele jogo e hoje, olha onde ele tá. Tá no banco de um time que briga para não cair, pelo menos brigava para não cair no Campeonato Brasileiro. Que decadência teve Christian Pavon, que assim, tem até uma qualidade técnica interessante? Até tem, mas parece que o extracampo dele e a questão de foco mesmo faz com que ele seja um jogador muito menor do que poderia ser. O outro aqui é o Nathan Fernandes, né? Joia da base do Grêmio, que surgiu com muita expectativa. Começou bem a temporada, mas foi perdendo espaço, perdeu espaço para o outro menino do Grêmio, que o Grêmio vendeu, o Gustavo Nunes, né, o Gustavinho. Depois perdeu espaço para Soteldo, Aravena, para o próprio Pavon. Não tem tido mais minutos com a camisa do Grêmio, mas assim, é muito jovem, eu acho que tem potencial, pode recuperar o espaço, acho que é um jogador ok. Assim, se retomar a confiança no ano que vem, num time do Grêmio mais organizado, num projeto mais sólido do Grêmio, onde ele tenha mais confiança e consiga apresentar
o melhor futebol, eu acho que ele tem potencial para crescer, porque qualidade técnica eu acho que esse menino tem, só não está sendo explorada da maneira certa. Agora a gente vai aqui para os pontas do Inter. Temos aqui o Wesley, que hoje o Wesley, para mim, é muito bom jogador. Vamos ser sinceros, né? Torcedor colorado, eu sei que você vai ficar brabo comigo, você vai dizer assim, não, o Wesley tem que ser elite. Tá desequilibrando, tá fazendo gol todo jogo. Eu concordo que ele tá... Hoje, se a gente for pegar o recorte do Campeonato Brasileiro, ele é sim um dos 3 melhores pontos do campeonato. Mas vamos analisar como jogador. O Wesley surgiu muito bem no Palmeiras. Muito bem, eu acho que eu estou exagerando. Ele surgiu bem no Palmeiras, fazendo bons jogos, mas oscilando bastante. Tanto que depois da lesão, o Palmeiras não fez força para segurar e vendeu para o Cruzeiro, que pagou ele para ser o protagonista do time. No Cruzeiro, ele também não aconteceu. Não só não aconteceu, como ele foi massacrado pela torcida, que assim, não pode ver ele nem pintado de ouro lá em Minas Gerais, do tamanho da temporada ruim que ele fez ano passado. Chegou no Inter sem nenhum hype, ninguém esperava nada dele. Começou como reserva e foi ganhando espaço, foi ganhando confiança, foi jogando bem e hoje ele está muito confiante, está jogando bem, fisicamente ele está sobrando, ele tem um contra um muito forte, está fazendo gols, mas vamos ser sinceros, ele tem ali 5, 6 temporadas como profissional. Uma muito boa, que é essa no Inter, a primeira no Palmeiras foi boa, as outras 3 temporadas foram ruins, então assim, tá retomando um bom momento na carreira. Se ele conseguir se firmar por mais tempo com esse nível de atuação, ele vai conseguir se firmar como um jogador de elite. Mas como que o recorte todo da carreira dele tem esses altos e baixos, eu vou manter ele como um muito bom jogador. Apesar do momento dele ser assim, extraordinário e a ponto de não ser nenhum absurdo ele estar numa seleção do Campeonato Brasileiro. Mas hoje vamos deixar ele como muito bom jogador, tá? O próximo aqui é o Wanderson. O Wanderson, ele vai no contrário do Wesley, né? Pra mim é um jogador ok. Tecnicamente, eu acho o Wanderson muito bom jogador. Ele tem muita velocidade, eu acho que ele é habilidoso. Ele não é um cara burro pra jogar, eu acho que ele consegue criar jogo de maneira interessante até. O problema do Wanderson é a questão da mentalidade. Ele parece ser um jogador muito sem sangue, que não tem competitividade, parece que ele não tem sangue correndo nas veias, cara. É um jogador acomodado, eu acho que essa é a palavra que melhor define o Wanderson. É um jogador acomodado, ele é aquele ponta que recebe a bola e ele tem a oportunidade de ir pra cima, de ganhar num contra um, mas ele prefere recuar no lateral, ele prefere não ter que ir ao fundo para correr, porque ele ele é um jogador acomodado. Por isso, assim, tecnicamente, tem muito potencial. É uma pena ele não ter foco para querer explorar o potencial técnico que ele tem. E por ele ser um cara acomodado, para mim, ele vai ficar na categoria ok. O próximo aqui é o Bruno Tabata. O Bruno Tabata começou bem, até os primeiros jogos dele no Inter foram bons, né? Antes mesmo no Palmeiras ele não conseguiu se firmar. Veio pro Inter. Os primeiros jogos foram bons, mas vem caindo de rendimento e eu acho que assim, não vai apresentar muito mais do que apresentou. Para mim é um jogador ok também. O próximo aqui é o Gustavo Prado, um menino que eu acho que hoje é um jogador ok, mas eu acho que tem muito potencial, um jogador interessante. Os primeiros jogos dele foram muito bons, né? Depois ele teve uma queda, começou a oscilar, não conseguiu mais entrar tão bem. E agora, aos poucos, ele vem retomando a confiança e vem retomando o bom futebol. Mas acho que ele tem potencial. Mas hoje, por enquanto, é um jogador ok. Agora a gente vai aqui para os pontas do Juventude. Temos aqui o Lucas Barbosa, que, cara, vou ser sincero, velho. Pra mim é bom jogador, mano. Eu acho que assim, mesmo num time limitado como é o do Juventude, ele tem apresentado um bom futebol, tem feito gols. Assim, é um ponta que não é só agudo, não é só velocista, não é só driblador. Ele tem um bom passe, ele parece ser um jogador inteligente, tem se destacado com a camisa do Juventude. Não à toa, já está tendo algumas sondagens de clubes grandes do Brasil, como o próprio Internacional, Vasco. Clubes do exterior parecem monitorar ele também.
pertence ao Santos, eu acho que o Santos vai acabar não segurando, vai optar por vender para fazer uma grana. Mas assim, a temporada dele é muito boa e eu acho que é um bom jogador, velho. Eu acho que é jovem também, tem potencial para crescer ainda mais. Acho que vale a pena ficar de olho no Lucas Barbosa. O próximo aqui é o Eric Farias, que eu acho um jogador comum. Esforçado, rápido, aquele ponta velocista, rápido, mas assim, meio burrinho para jogar, entrega poucos gols. Para mim é comum o Eric Farias. Agora a gente tem aqui para mim o melhor ponta do futebol brasileiro, que é o menino Estevão, né? Não tem nem muito o que comentar, né? Esse menino é um fenômeno, desde o Neymar, é o jogador que surgiu no futebol brasileiro com maior potencial, só 17 anos, já está sendo protagonista no time do Palmeiras, até pouco tempo era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mesmo com a pouca idade, assim, potencial absurdo para daqui a 2, 3 anos estar num clube de ponta da Europa brigando para ser melhor do mundo. Eu falo isso sem exagero. Para mim o Estevão hoje é o melhor ponta do futebol brasileiro. O próximo aqui é o Dudu. O Dudu, hoje eu acho ele bom jogador. Acho que ele já não... Acho não, né? Eu tenho certeza, todo mundo sabe que ele já não tá mais no seu auge. Fisicamente, pela idade avançada, já não tem mais a mesma velocidade, não tem o mesmo arranque, sofreu com lesões graves, então ele tá sem ritmo. Não sei se ele vai conseguir retomar aquela mudança de direção que ele tinha com muita facilidade. Porém, assim, tecnicamente ele é muito bom jogador, muito inteligente, um jogador cascudo, mas infelizmente por questões físicas eu acho que ele vai acabar descendo algumas categorias e vai ficar somente na categoria bom. O próximo aqui é o Felipe Anderson, né? Que esse aqui talvez tenha sido a maior frustração da temporada palmeirense, né? Todo mundo esperava que ele fosse chegar no futebol brasileiro e fosse sobrar. Um jogador que estava se destacando no futebol italiano. O Palmeiras ganhou uma disputa da Juventus, né? Para contratar o Felipe Anderson. Era um jogador que estava muito em alta na Europa. Jovem ainda, né? Tinha muito mercado no futebol europeu. Veio para o Palmeiras de maneira até surpreendente, não conseguiu vingar até agora, mas assim, acho que é muito cedo para ser definitivo com o Felipe Anderson, porque não dá para desprezar a qualidade técnica que todo mundo sabe que ele tem, e até pouco tempo atrás ele estava apresentando em alto nível na Europa, né? Acho que é uma questão de adaptação, vamos ver como é que ele vai se comportar no ano que vem, tendo uma pré-temporada, começando o ano desde o começo com o time palmeirense. Vamos ver se ele vai conseguir apresentar o futebol que todo mundo sabe que ele tem qualidade técnica, né? Como ele tá num momento muito ruim, não, assim, nem acho que o momento dele seja tão ruim, mas comparado àquilo que se espera dele, tá deixando a desejar, né? Por isso que hoje vou deixar o Felipe Anderson na categoria bom, mas assim, se ele conseguir se adaptar e retomar a confiança, ele vira um jogador de elite no futebol brasileiro, mas hoje é um bom jogador. O próximo aqui é o Lázaro, que esse aqui eu não tenho nem muito o que comentar, né? Comum, né? Acho que o Flamengo conseguiu fazer uma boa grana com ele, conseguiu enganar lá os espanhóis. O Palmeiras achou que ia conseguir retomar algum futebol que ele talvez aparentou ser possível jogar, mas nunca conseguiu apresentar nada demais e... Não à toa que nem farda mais no time do Palmeiras, né? Agora a gente tem aqui os pontas do São Paulo. Temos aqui o Lucas Moura, que para mim é ele que vai fechar aqui a nossa categoria Elite, onde tem no máximo 5 jogadores. Para mim é o Lucas Moura. Para mim, jogadoraço, fisicamente ainda tem muita explosão, muita velocidade. Virou um jogador mais cerebral também. Hoje ele tem bastante facilidade para criar jogadas. Eu gosto de ver, eu gosto de quando ele joga com um pouco mais de liberdade, um pouco mais solto para jogar dos dois lados, para flutuar logo atrás do centroavante. Não gosto quando ele joga muito preso do lado do campo. Mas, assim, é um jogador muito bom. Tem a velocidade, tem o drible, tem o passe. Hoje tem um acabamento de jogada muito bom também. Infelizmente não brigou por nada esse ano porque o São Paulo não está num bom momento, mas individualmente é muito bom jogador o Lucas Moura. O próximo aqui é o Ferreirinha. O Ferreirinha eu acho que é um jogador ok. Por quê? Acho que é um jogador que é habilidoso, tem qualidade técnica, até tem, mas eu acho que ele é muito firulento e eu acho que ele é muito individualista para jogar.
É um jogador que joga de cabeça baixa, taticamente ele não cumpre nenhuma função, coletivamente ele entrega muito pouco, faz poucos gols também. É um porra louca jogando, um jogadorzinho que joga pra ele mesmo, pra mim é um jogador ok. E olhe lá, tá? Vou deixar no ok porque tecnicamente ele até tem uma boa qualidade. O outro aqui é o Wellington Rato, né? Que foge da característica dos pontas aqui dessa tier list, né? Ele é praticamente um meia, né? Um meia direita. Um jogador canhoto que não usa muita profundidade porque ele não tem velocidade, né? Um jogador muito mais do passe, muito mais da criação. E isso ele faz muito bem. Eu acho que ele constrói bem o jogo, ele tem um bom passe. Ele é um ponta construtor que arma bem as jogadas. Para mim é um bom jogador o Wellington Rato. O outro aqui é o Eric do São Paulo, que para mim é comum. Um cara que não tem nenhuma valência que justifique ele estar numa categoria acima. Ele é fraco fisicamente, muito franzino, faz poucos gols, não é um cara muito inteligente para jogar. E tecnicamente ele também não consegue compensar essas outras virtudes que ele não tem. Então para mim é um jogador comum. Agora a gente vai aqui para os pontas do Vasco. Temos aqui o David, né? O David, acho que é um jogador ok. E impressionante como o Vasco é um time azarado, né? O David estava lá, começando a jogar bem, foi se firmando como titular, fazendo ali alguns golzinhos. Quando ele atingiu aquela cláusula que obrigava o Vasco a comprar ele do Inter, o que aconteceu no jogo seguinte? Estourou o ligamento do joelho no jogo seguinte que o Vasco teve que comprar ele. Impressionante como é azarado esse time do Vasco. Eu tenho uma simpatia grande pelo Vasco, acho que é um time muito carismático, simpático, mas impressionante como é azarado e como sofre o torcedor vascaíno, né? Meu Deus do céu. O próximo aqui é o Watson. O Watson, pra mim, é um jogador ok pra comum, velho. Vou ser sincero que eu não gosto muito do Watson. Na verdade, vou deixar ele aqui, ó, na categoria ok, velho. Por quê? Acho que é um jogador muito franzino, muito fraquinho, faz muito poucos gols, entrega muito pouco, assim, não consegue tecnicamente compensar essa defasagem física que ele tem. Tô sendo até bonzinho deixando ele na categoria ok, tá? Tô pensando até daqui a pouco a descer ele pra categoria comum. Mas esse próximo aqui, sem sombra de dúvidas, vai pra categoria comum, né? O Emerson Rodrigues, né, que todo mundo achava que ele era brasileiro, mas não é, ele é colombiano, se não me engano, colombiano ou equatoriano, né? E tava na cara, né? Porque se a gente for parar pra analisar, o Emerson Rodrigues é o nome de brasileiro? É. Só que o Rodrigues dele é com Z, não com S, né? O Rodrigo com Z, Rodrigues com Z, é de origem hispânica, né? Então, por óbvio que ele não é brasileiro. Mas como jogador, comum. O próximo aqui é o Alex Teixeira. O Alex Teixeira é curioso, né? Ele segue a mesma linha de jogadores como Tyson, Bernat, Luiz Adriano, Marlos, mais quem? Douglas Costa. O que esses caras têm em comum? E juntamente com o Alex Teixeira, o que esses caras têm em comum? Jogadores que surgiram bem no Brasil, foram para o Shakhtar Donetsk. Lá no Shakhtar Donetsk empilharam o campeonato ucraniano, se destacaram no campeonato ucraniano. Mas assim, voltando para o Brasil, nenhum deles jogou nada. O que isso prova? Que se destacar no Shakhtar Donetsk não é parâmetro nenhum. E o Alex Teixeira é mais um que é prova disso, né? Já está com uma idade avançada, já não tem mais a explosão que tinha, a velocidade. E não à toa que ele hoje sobra no banco do Vasco, né? Hoje é um jogador ok. E olhe lá. O próximo aqui é o Gustavo Mosquito do Vitória. Mosquito não, né? Gustavo Silva, né? Porque ele pediu para não ser mais chamado de Gustavo Mosquito. Então vamos respeitar aqui o nosso querido Gustavo Mosquito. Para mim, o Gustavo Mosquito é um jogador comum. Acho até que ele tem velocidade, tem até um pouquinho de um drible ali, mas ele entrega muito pouco e para mim é um jogador comum. Mesma coisa do Carlos Eduardo, surgiu bem no Goiás, mas depois no Palmeiras não jogou nada, no Atlético Paranaense não jogou nada e no Vitória também não vem jogando nada. Para mim é um jogador comum. E para fechar aqui,
temos o vovô garoto, né? O Osvaldo, que eu acho que é um jogador ok, tá? Por quê? Eu acho que ele foi um bom jogador, mas assim, ele é um ponta, né? E tá com 37 anos, vamos ser sinceros, né? Com 37 anos é difícil alguém conseguir se destacar jogando como ponta, né? Porque é uma posição que requer muita velocidade e o Osvaldo, especificamente, é um jogador que dependia muito da velocidade, dependia muito do arranque e pela idade avançada ele perdeu isso. Por isso que hoje é um jogador apenas ok. Mas eu coloco aqui, não vou colocar como comum porque eu acho que tecnicamente ele tem mais qualidade que o Mosquito e o Carlos Eduardo, por exemplo. É um pouquinho mais inteligente também, mas infelizmente a idade tirou o que ele tinha de melhor, que era a velocidade. E por isso que eu vou deixar o Osvaldo na categoria ok. Acabou? Consegui falar de todo mundo aqui? Foi uma porrada de jogador, né? Mas ficou assim a nossa tier list. Fechou como? Na categoria Elite ficou Estevão, Luiz Henrique, Paulinho, Arias e Lucas Moura. Na categoria Muito Bom ficou Wesley, Lúcio Rodrigues, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Soteldo. E as outras categorias eu não vou falar um por um porque é desnecessário também, né? Mas então, o vídeo foi esse. Se tu gostou, comenta aí o que tu achou, curte o vídeo, se inscreve no canal, toda aquela baboseira que todo mundo já conhece, né? Mas então foi isso, até a próxima, tamo junto, valeu!